Olá, está começando agora mais um podcast oficial da Fena Minas e hoje eu recebo o Bené Romano, ele que é presidente da ADESP e vai falar sobre a importância dessa instituição para o desenvolvimento de Patos de Minas e região. Bené, muito obrigada pela participação, seja bem-vindo. Obrigado, Maria Clara. Satisfação estar aqui fazendo esse bate-papo para comentarmos sobre o que a Desp tem feito por Patos e região. E tem feito muito, né, Bené? Você está É, falando aqui com a gente, conta um pouquinho do que tem sido feito aí recentemente. temos trabalhado bastante, né? É um trabalho que não é fácil, porque a gente trabalha com a diretoria toda voluntária, assim como é o meu trabalho. Temos câmaras técnicas que são, eu digo que são os braços da ADESP, né? E também com voluntários. Então é um trabalho que exige muita dedicação, que exige amor por Patos de Minas acima de tudo. Mas que a gente tem conseguido sim alguns avanços. Com certeza. Bené, vamos falar um pouquinho, né, sobre a ADESP. É uma instituição não governamental, mas tem parcerias com entidades, com o setor público-privado. Como que funciona? Para a gente entender melhor. Sim, a ADESP é a Agência para Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas. Como você disse, é uma entidade não governamental, não é pública, mas sim, a gente recebe apoio do poder público, né? No caso da prefeitura, da Câmara Municipal, e também a gente tem algumas empresas que são os mantenedores, que a gente tem um custo fixo, né? De aluguel, de funcionário, uma estrutura mínima, né? Que a gente tem de despesas, em que as empresas mantenedoras que ajudam a custear essa despesa. Bom, dito essa estrutura da ADESP, o trabalho nosso é de fazer conexão. Fazemos conexões entre o poder público, as empresas privadas, a sociedade civil organizada. Então, hoje vivemos aqui em Patos num momento muito importante, muito positivo, em que a gente tem uma conjunção das principais entidades, vou citar aqui algumas, corrijo de esquecer outras, mas a Cipatos, CDL, Sindicomércio, FAENG, FIENG, então todas, Sinduscon, Sindiconte, essas entidades que representam, né, o empresariado, a categoria profissional, elas estamos todos juntos e a ADESP, de uma certa forma, encabeçando, né, esse movimento. E todos numa mesma direção, pelo desenvolvimento de Patos de Minas, paralelamente à Prefeitura e à Câmara Municipal. Então, quando a gente tem esse movimento, fica mais fácil de construir um futuro melhor. Com certeza, a união faz a força, né, Bené? Sim. Então, o foco é o desenvolvimento econômico e social. Então, tem tanto essa questão de trazer empresas, trazer investimentos, desenvolver a cidade, quanto a parte social, né? Em relação a empresas, o que vocês têm conseguido nesse sentido, né? Buscar para Patos de Minas, além de todo o trabalho que vocês desenvolvem? Bom, cada entidade, como eu citei, né, a Cipatos, CDL, Sindicomércio, tem o seu foco, tem o seu trabalho específico. O trabalho da DESP é de dar suporte, ajudá-los em cada área. Mas, por exemplo, a DESP teve um papel decisivo na vinda da Gazin, que é uma empresa de colchões que veio do Paraná, né, com investimento aí em cerca de 70 milhões de reais, já tem mais de 150 empregos diretos. Que bom. Ou seja, foi um trabalho da ADESP para trazer essa indústria aqui para Patos. Então, Então, vocês fazem essa ponte aí para tentar atrair essas empresas que ajudam todo mundo, né? sim, fazemos essa ponte, né? Fazemos ponte também com entidades, por exemplo, Fundação Dom Cabral, Fundação João Pinheiro. Estamos aí buscando a contratação de um master plan, que é um planejamento estratégico, né, para o futuro de Patos de Minas. Isso também em parceria com a prefeitura. Ou seja, eu digo o seguinte, que a prefeitura ela já tem uma ocupação de tempo muito grande com o dia a dia. A ADESP, de certa forma, ela pode ser tratada como uma entidade
que pensa estrategicamente o futuro de Patos, né? Entendi. Então, enquanto, né, claro, se pensa o futuro, a administração, claro que tem que pensar, mas só que ela está muito ocupada com o dia a dia, com o operacional. A DESP, como uma entidade que busca o desenvolvimento econômico e social, ela está pensando mais de forma puramente estratégica. Muito bom. Bené, falando em desenvolvimento, estamos numa feira, né, que proporciona isso, o crescimento das empresas, né, dá visibilidade para esses empresários que estão aqui. A gente está vendo o quanto ela cresceu do ano passado para cá. Como que tem sido a participação, né, da ADESP na Fenaminas? Esse é uma satisfação muito grande, minha pessoal, por ter participado, né, da comissão organizadora da Fenaminas 2026 e, claro, como presidente da ADESP, de ver a ADESP envolvida nesse grande evento, né, que é a Fenaminas. Eu diria o seguinte, que para a ADESP, a realização de uma feira como essa, uma feira de negócios, uma feira de inovação, uma feira de tecnologia, é fundamental para a nossa cidade, que é polo regional, né? É um polo importante na questão da saúde, da educação, do agronegócio, de serviço. E uma feira nesse porte, nesse formato, ele deixa isso mais evidente. Então, a Fenaminas 2026 para a DESP é muito importante, porque consolida, né, o papel de uma entidade que busca o desenvolvimento. E nesse sentido, a gente quer também, eu quero, em nome da DESP, agradecer, né, a confiança do Cicobi Crédito Copa que nos deu, né, para estarmos juntos nessa jornada, parabenizar a Crédito Copa, parabenizar o Sindicato Rural, porque realmente é uma feira que, quando a gente vê tudo isso montado, não imagina o quanto é difícil o trabalho que é para chegar nesse ponto, né? Com certeza. Mas posso sim afirmar que foi muito produtivo e estamos muito felizes de sermos parceiros, realizadores, né, nessa feira tão importante que, sem dúvida, será recorde de público, de expositores e em negócios. É o que a gente espera. Esse ano a gente vê esse crescimento e é assim mesmo, né? Vira tradição, né, Bené? O pessoal, todo ano, você vê a adesão dessas outras empresas. A prefeita esteve aqui há pouco tempo e comentou também da importância de movimentar a economia da cidade como um todo, porque tem trabalhadores, tem o pessoal da limpeza, o pessoal da comida, o pessoal que está fazendo guarda, enfim, não é só o agronegócio, envolve toda a cidade, né? A hotelaria, os restaurantes ficam cheios, né? Sim, e esse é um outro trabalho que foi feito, por exemplo, na praça de alimentação. A gente procurou o Sindiorb, que é o sindicato dos hotéis, bares e restaurantes. Ou seja, em vez de procurarmos empresários ou empresas, bares, restaurantes, de forma aleatória, a gente procurou um sindicato, né, para que montasse a praça de alimentação de uma forma organizada, estruturada, ou seja, valorizando, né, o associativismo, que isso é importante. Então imagina quantas pessoas trabalhando, gerando renda, gerando emprego. E um outro ponto importante, Maria Clara, que eu acho válido a gente destacar, é que quando a gente fortalece uma feira como essa aqui em Patos de Minas, a gente não precisa de ir até Ribeirão Preto, né, lá no AgriShow, a gente não precisa de ir lá em Brasília, na Expo Brasília, a gente não precisa de ir na FEMEC, porque se a gente tem Patos de Minas como um polo regional, num raio aí, vou falar de 200 quilômetros, nesses 200 quilômetros, a gente tem um movimento suficiente para sustentar uma feira como essa. Com certeza. Então, ou seja, para quem está por aqui, né? Seremos autossuficientes para não precisar de gerar recursos lá para Ribeirão Preto. A gente pode comprar e gerar o recurso aqui mesmo. Deixar esse recurso aqui na cidade, né? Sem dúvida. Bené, você estava dizendo que a DESP ela não tem um foco só no agro, lógico, ela atende vários setores, vocês estão
o desenvolvimento como um todo, né? Mas não dá para negar que Patos tem uma vocação muito forte, né? A maior bacia leiteira do estado de Minas, a gente tem uma produção muito grande aí na parte de suinocultura, né? A associação, uma das maiores está aqui. Então, assim, como que você vê o trabalho para esse setor, né? O produtor precisa de apoio, a gente sabe, é incontestável, mas assim, como que você vê esse desenvolvimento de Patos, né? Esse destaque que a gente tem nacional e como que vocês têm contribuído com isso? Eu vejo que, como você disse bem, a questão da vocação, né, ela é inquestionável. A vocação, né, de Patos, de Minas, para o agronegócio. Ou seja, e com uma grande vantagem em relação a outras cidades, que Patos de Minas, além de ser polo, ela está numa região altamente diversificada. Ou seja, a gente tem um agronegócio diversificado, que vai muito além da suinocultura, muito além do leite. Então temos soja, temos milho, temos hortifruti, aqui a 100 quilômetros, em São Gotardo, Rio Paranaíba, temos sementes, temos algodão. Então, assim, de tudo um pouco. Isso é muito importante, que no momento de crise de uma commodity ou outra, né, a economia sente muito menos. Então, para a Desp, temos a nossa Câmara Técnica do Agronegócio, que está o tempo inteiro conectado com as necessidades e com as oportunidades, né? Porque uma coisa é você estar conectado com a necessidade. Ali é um ponto que você atende emergencialmente ou oportunamente. Na hora que você pensa de forma estratégica, você está criando oportunidades, né? Então, o papel da Desp é esse mesmo, de pensar de forma estratégica. E no agronegócio, que é a nossa vocação, a gente está indo muito bem, graças a Deus. Muito bom, Bené. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. É um prazer falar com você e é uma satisfação, como eu disse. É um trabalho, às vezes, pesado, mas que quando a gente faz com amor, torna mais leve, né? Com certeza. É um trabalho muito importante. Muito obrigado. Espero que vocês também tenham gostado. Continue acompanhando o podcast oficial da Fena Minas 2026.